Hoje eu quero começar esse vídeo com uma coisa que muita gente confunde: bondade com fraqueza. Se você é uma pessoa espiritualizada, consciente e tenta agir com respeito, provavelmente você já ouviu essa frase, indireta ou diretamente: você é boazinha demais. E aí, depois que você ouviu essa frase, você começou a se perguntar: será que eu sou errada por ser boazinha? Mas eu escolho ser boa? Eu sou errada por escolher ser boa? Será que eu deveria ser mais dura e menos molenga? Será que a espiritualidade é aprender a aguentar? Mas deixa eu te falar de uma vez por todas. Esse canal aqui, Fada da Alma, não é para você aguentar. É para você não se perder de si mesma. Aqui nesse canal e nesse vídeo especificamente, eu vou falar de espiritualidade na prática. Como assim na prática? Quando você vai conversar com as pessoas, quando você vai conversar com as pessoas, principalmente com as pessoas que te desafiam. Sua mãe, seu marido, seu filho, seus clientes, quem mais? Seu cunhado, suas irmãs, seu irmão, seu chefe. Ah, seu chefe. Eu quero deixar algo muito claro aqui. Eu acredito profundamente que o outro é um espelho. E aí, as pessoas que nos desafiam mostram em nós algo que precisa de cura, que precisa de amadurecimento e que precisa de consciência. Mas, e isso é muito importante, o espelho, ele não autoriza anulação, nem violência e nem abuso. Olhar para si não significa se culpar, nem se anular e nem se diminuir. Ser bondosa é uma escolha de alma. Ser fraca é não reconhecer quem você é. Se você sente que vive tentando ser consciente e espiritualista, mas se machuca muito no processo, esse vídeo é para você. Vamos lá? Aqui nesse vídeo a gente vai ver bondade como valor e não como estratégia. Vamos ver também onde você confundiu bondade com medo. Vamos ver também como o espelho funciona. O outro é o espelho, mostra a ferida, mas você não pode sangrar, não deve sangrar. E a diferença entre reação, submissão e posicionamento consciente. Bondade como valor. Quando eu falo que você deve usar a bondade como valor e não como estratégia, é porque você tem que ser verdadeiro. E se você usar como estratégia, você não vai ser verdadeiro. Por exemplo, aconteceu algo na sua vida e você quer ser boa, quer mostrar para o outro que é boa. E aí você se anula. Quando você se anula, você está sendo boa como estratégia e se machucando. Você quer ser boa, mas você não está se posicionando com consciência, você está se anulando e aí você se fere. Então, quando você for usar a bondade, você tem que usar como valor. E para usar a bondade como valor, tem que ser consciente, se posicionar com consciência e não como estratégia. Outra forma aqui, né? Como não confundir bondade com medo, né? Muitas vezes você fica com medo e aí você recua para ser bom, mas na verdade você está com medo. E aí você não sabe como reagir, você recua e se passa por bom. E isso não é, de novo, posicionamento consciente, você está com medo. E aí quando entra o espelho, né? A diferença. Quando entra o espelho, porque o espelho é o outro te mostrando as suas feridas que precisam ser curadas. Aí você pensa assim, né? Bom, o outro é o espelho, então eu tenho que aceitar isso. Não, você não precisa aceitar. Você só precisa ver que ele é o espelho, olhar para você e saber por que você se machuca com aquilo, né? Por exemplo, o outro me machuca e eu não sei como reagir naquele momento. Eu não choro na frente da pessoa, eu choro depois, né? E aí eu vou chorar. Eu falei assim, mas por que essa pessoa tá me fazendo chorar? O que eu tenho que aprender aqui se ele é meu espelho, né? E aí eu vou pensar, por que que ele tá me fazendo chorar? Aí tem duas vertentes. Tem a vertente de vou continuar na briga e você é a durona e você me posicionar e vou fazer do jeito que eu quero. E tem a outra vertente que é se posicionar como espiritualista, que é não entrar na briga. Tem gente que adora entrar na briga. Eu, Rose, não gosto de entrar na briga. Então, a minha forma de se posicionar consciente é diferente, né? E não significa que a minha forma de se posicionar consciente seja igual à sua.
né? A minha é essa, a sua pode ser entrar na briga. Se você tiver mais em paz entrando na briga, né? No meu caso, eu faço de tudo para não entrar em briga, porque eu não gosto de me estressar, eu não gosto de brigar, certo? E aqui vale um exemplo. Tem vários exemplos, gente, mas eu vou dar o último exemplo que eu tive esses dias. Estamos agora em dezembro, né? E o meu filho fica com o pai dele no meio da semana, e de 15 em 15 dias eu pego meu filho com o pai dele. E quando eu separei do meu ex-marido, a gente separou amigavelmente, porque eu não tinha raiva dele, simplesmente a gente não tinha mais caminho, né, para seguir juntos. E a gente se separou de boa, amigavelmente. Até o pai dele arrumar outra mulher, a nossa relação, 4 anos, se eu não me engano, foi super boa depois que a gente separou, né? Porque a gente conversava sobre o Júnior, sobre o meu filho, né? E resolvia tudo. Quando a esposa dele chegou na vida dele, a esposa dele começou a ficar com ciúmes da nossa é, comunicação, né? Da nossa troca ali de comunicação. E aí começou a ter dificuldade na minha comunicação com o pai do meu filho por causa dessa nova pessoa. E aí eu pensava, né? Nossa, o André ele tem que entender e explicar para a esposa dele que ele precisa conversar comigo por causa do filho, né? Enfim, vou resumir a história. E eu tentei conversar com o André sobre isso, mas foi cortada a comunicação. E aí, agora, no dia, aconteceu várias coisas, né, que eu fui sabiamente conseguir resolver, sem brigar e sem levar a questão para o meu filho, né, sem deixar isso abalar o meu filho, que é o único, que é o mais importante ali da situação, né. E aí, vai ter o aniversário do Júnior, né? Agora dia 21. E o Júnior, dia 21 de dezembro, ele vai estar comigo, né? Porque foi combinado há muito tempo que dia 19 eu pegaria ele e ele passa as férias comigo. Direto ele passa as férias comigo, a não ser quando o André vai para o Rio de Janeiro, que aí o Júnior vai com ele também para ver a outra avó, né? Mas se não, ele tá comigo, né? E sempre o aniversário é aqui na minha família, né? Com a minha família. E aí eu fiz o convite do aniversário dele. A gente vai fazer coisa simples, mas vai fazer porque tem que fazer, né? Coisa simples, bem simples. Eu fiz o convitinho digital, botei lá pro dia 21, que vai dar no domingo, né? Pro WhatsApp do pai dele, que é por onde eu falo com o Júnior, né? E mandei para alguns amigos dele e pra minha família aqui, minhas irmãs e minha mãe. E aí, o que aconteceu? Acho que 2 ou 3 dias depois eu fiquei sabendo que eu não podia ir buscar o Júnior dia 19, que eu só poderia ir buscar o Júnior dia 21, no dia do aniversário, domingo, porque eu busco ele em outra cidade, né? Aí eu falei, não, não tem condição de eu ir buscar o Júnior dia 21, domingo, porque é o dia do aniversário dele e eu vou ter que organizar as coisas aqui na minha casa. E é outra cidade, eu vou de ônibus. E aí demora pra voltar, só vou chegar aqui em 9 horas, né? Na hora, a minha reação foi de reagir, de brigar, de fazer muita coisa, né? Mas eu sabia que eu não queria brigar. E aí eu falei assim, comecei a chorar, né? Aí eu falei, como que eu vou resolver isso? Aí eu comecei a chorar, falei, como assim? Eu já fiz o convite, já tá tudo meio que organizado, aí agora tem essa história que eu não vou pegar ele dia 19, eu vou poder pegar ele dia 21. O pai dele queria passar o aniversário com ele, só que o pai dele não faz questão. Aí eu já sabia quem era, né? Aí eu falei assim, aí eu queria conversar com o pai dele não conversou comigo, né? Aí eu fui pensar, né? O que que eu vou resolver, já que o pai não quer conversar comigo. Se eu for brigar, eu vou me estressar. Eu não quero brigar. Eu poderia estar no direito, né, de ter ele no dia do aniversário, mas eu não tenho esse ego de querer ele no dia do aniversário dele. Eu posso fazer outro dia, não tem problema. E como não vai ser uma festa grande, eu não convidei muita gente, então é muito simples ligar para as pessoas e remarcar essa festa, né, essa festinha. E aí foi o que eu decidi. Eu me posicionei conscientemente. Como? Bom, se o pai dele faz questão de ter ele no dia 21, no dia do aniversário dele, lá, para comemorar lá com eles, eu não vou brigar, eu não vou me estressar, eu não vou perder energia. Eu vou marcar outro dia. Aí eu chorei mais ainda. Mas eu não tenho esse direito? Mas eu poderia ter esse direito, não é? Eu tenho que ter esse direito de ter meu filho no dia do aniversário dele. E aí eu pensei, bom, se o pai dele faz questão e não conversa comigo, eu vou ceder, porque eu prefiro a paz e não tem nenhum problema festejar no outro dia. Em outro dia, né? Até porque o ano passado ele viajou pro Rio de Janeiro, no dia do aniversário dele ele não estava aqui, e a gente fez outro dia e ninguém morreu. Não foi? Então tá, não tem problema. E aí, moral da história. Quando eu me posicionei conscientemente do que eu queria exatamente, que era não me estressar, o que aconteceu?
vamos fazer o aniversário no dia 21, porque o pai dele resolveu fazer em outro dia. Olha que maravilha, né? As coisas se resolvem quando a gente se posiciona conscientemente, certo? E aqui não existe certo e errado. E cada um faz o que o seu coração pede para fazer. O importante é que você fique em paz. Então, se você chegou até aqui, eu quero deixar algo muito importante para você, que espiritualidade não é para você ser alguém que você não é. É para você ter certeza de quem você é e fazer o que você acha que é certo e não fazer o que os outros te digam que é certo. Porque se eu fosse nos conselhos das pessoas que dizem que eu sou boazinha demais e que eu preciso ser mais dura, eu ia ser contra a mim mesma. Entende? Para agradar os outros. Então, neste canal, eu não vou te ensinar a mudar o outro. Eu vou te ensinar a fortalecer você por dentro. Porque quando você se fortalece por dentro, você não precisa gritar, nem se endurecer e muito menos se machucar. Você se posiciona com certeza, com sabendo que você está fazendo o que é certo para você. Se esse tema tocou você, fique por aqui porque eu vou fazer mais vídeos dando exemplo de como eu reajo a cada situação que é me desafiadora. E compartilhe com alguém que você acha que precisa desse tema. Compartilhe, comente, fale o seu exemplo, que aí eu também posso dar exemplos aqui de vocês, né, que falam como que vocês reagem. É, eu vou dar exemplos de mãe, de ex, de filho, como os filhos nos desafiam, como os filhos, eles, principalmente os filhos argumentativos que a gente tem hoje em dia, né? Meu filho, então, super argumentativo, a paciência que eu tenho que ter com meu filho para não gritar, para não bater, eu não bato, eu não grito. Eu já gritei. Tem hora que ele me tira do sério e eu grito. Eu olho pra ele e falo assim: você quer que a mamãe grite com você? A mamãe não vai gritar com você, a mamãe vai te dar amor. E eu quero que você me obedeça com amor e não gritando. Ele começa a rir. Porque ele sabe que eu sou assim, porque eu me posiciono bem sério com ele, dizendo que eu não vou bater nele, né? E que eu não vou gritar com ele. E aí ele faz de propósito pra me provocar mesmo. E a gente entra na gargalhada. Ser bondosa não é ser fraca, é ser fiel à sua alma.